na casa de vocês? Tá o quê? Tá. Ventando. Não, não. Nossa, aqui tá ventando muito. Ô, Não, Eduardo. do lado que eu estou, não. Aqui tá ventando demais. É? Mas é barulho. Minhas janelas não estão batendo ainda. As minhas estão. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê meu vizinho, Daniel? Espera aí que eu vou pegar. Ele está aqui serrando boia da mãe dele. Espera aí. Vem cá, Raul. Boa noite, Rose. Boa noite. Oi, Raul. Ai, que lindo. Muito lindo ele, muito lindo. Muito lindo. Ah, que fofo. Boa noite, Beth. Raul? Olá, boa noite para todo mundo, Raul. Aí, Oi, boa noite. Boa noite, Vani. Boa noite. Oi, Vani. Oi. Ele saiu? Boa noite, Liana. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Você pode ver que as nossas aulas são tão instrutivas que até cachorro está assistindo. Olha lá. Olha lá do lado do Marcos. Serve para todo mundo nossas aulas. E o outro está querendo subir aqui, ó. São 3 para assistir. A nossa são só os obsessores. Viu? Oi? Olha lá. Os meus estão, uma está aqui deitada, outra latindo lá fora. Olha lá, fica os dois, ó. Um ali, o outro aqui, ó. Boa noite, Cris. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. A gente vai começar agora. Boa noite. Quem que faz a abertura hoje? Olha lá você, Beth. Pior da turma aqui. Tá bom, eu faço. Vamos fechando nossos olhos, abrindo o coração, abrindo a mente, o pensamento, deixando o dia um tantinho aconchegado, ocupando o nosso lugar nessa roda de amorosidade, de troca de informações, de aprendizado. Vamos respirando mais fundo, abrindo caminho para a fraternidade, para o amor,
para a gente encontrar o melhor de nós mesmos, né? E que a gente possa ser melhor a cada novo encontro, a cada novo aprendizado, né? Que Jesus nos acompanhe nesse encontro e que a gente possa fazer cada vez mais a oração do Pai Nosso presente em nossos dias, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Beth. Não, estou respondendo aqui a uma pessoa que está no grupo, Éder, não lembro quem que é, está perguntando se começou. Começamos sim. Ok, gente, então boa noite a todos, mais uma vez. E só para fazer um pequeno resumo da semana passada, do capítulo 5, né? Hoje nós vamos estar falando do capítulo 6. E o capítulo 5 é ouvindo as instruções. E, na verdade, o capítulo 6 hoje é a continuação do capítulo 5, né? É a continuação dessa reunião, né, que foi pedida, inclusive, por Telésforo, né, que está no Ministério da Comunicação, que, na verdade, ele está fazendo uma grande assembleia lá, onde estão todos, né, como o André Luiz escreve, tem vários tipos de desencarnados, homens, mulheres, né, e todos estão lá para realmente ouvir a palavra do Telésforo. E essa palavra dele é um chamado, um chamado, acho que para mais ficarmos atentos, né, aos acontecimentos, principalmente naquele momento onde estava, né, o mundo na Segunda Guerra Mundial. E ele, né, descreve, inclusive uma das coisas que ele descreve lá, é que naquele momento, os encarnados que estão lá, ele chama de corajosos, né? Porque vamos lembrar que todos nós pedimos para encarnar, né? Naquele momento, naquela época, naquela família e tudo mais. E aqueles que estão lá vivendo, passando para a Segunda Guerra Mundial, ele chama de corajosos. Porém, assim como até hoje acontece, lá também aconteceu que muitos pediram para nascer com determinadas missões, né, como mensageiros. Mas a maioria fracassa até hoje, e naquele momento também. Então, o que ele faz, né, nessa reunião? Ele pede para ter os espíritos benfeitores que eles auxiliem aqueles que estão lá encarnados para realmente eles que estão entrando aqui, para que eles possam estar realizando a missão deles, né, como encarnados. E uma das coisas que alguns, né, das mensagens que ele falou, eu achei interessante também relembrar, é que, primeiro, geralmente, os que mais boicotam a ação ou a missão
dos próprios mensageiros, dos encarnados que estão aqui, são os próprios espíritos, né? Espíritas, espiritualistas, eles chamam, na verdade, são os espíritas. São eles que mais acabam boicotando as missões nos grupos que eles estão. E uma outra situação também é que a mente humana ele está se abrindo cada vez mais. E com isto, nós vamos estar chegando a um momento onde todos vamos estar acreditando na reencarnação. Então, por isso que ele fala, isto é uma fatalidade evolutiva, ele usa esse termo. Porque não tem jeito, a gente vai estar evoluindo, né? Mesmo que o espírito encarne e ele não consiga fazer a missão dele, o propósito dele como encarnado, aquilo que ele se propôs antes de encarnar, ele vai estar encarnando, né, às vezes necessárias para que evolua. Mas o ponto final é não ter dúvida nenhuma da imortalidade da alma. Então, vamos imaginar que no futuro, pode ser longínquo, né? Todos vamos estar acreditando nisso daí. E com isso, logicamente, comportamentos vão ser mudados, pensamentos, né? Tudo aquilo que faz realmente evoluir o espírito. Então, quando ele fala isto é uma fatalidade evolutiva, dizendo que as criaturas terrestres elas vão estar realmente pensando, acreditando fielmente de que nós somos imortais, somos espíritos imortais. Então, basicamente, não vou trabalhar muito essa parte do capítulo anterior, lembrando que agora nós temos o canal no YouTube, então qualquer dúvida, aquelas pessoas que não assistiram às aulas, estão entrando no meio não, a gente está iniciando hoje o capítulo 6, né? Então, mas tem os outros capítulos, estão lá já no YouTube, então quem quiser assistir para acompanhar melhor, estão disponíveis, tá? Ok. Então, só deixa eu abrir aqui o livro. Pronto. Então, capítulo 6. Advertências profundas. Esse capítulo, eu acho que nós vamos fechar o capítulo assim com chave de ouro hoje, em relação aos ensinamentos, são ensinamentos profundos, ensinamentos que o Telésforo está passando isto, já como falei agora há pouco, para os espíritos, tanto encarnados quanto a questão dos desencarnados, que estão vivendo a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai perceber que estamos vibrando da mesma maneira até hoje. Então, essa mensagem do Telésforo serve para uma reflexão para nós, como sempre, né, a gente marca isso bem forte, serve para nós ainda hoje, tá? Irmãos nossos, prosseguiu o Telésforo, sob o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos que servidores que desejam integrar-se na escola evangélica na renúncia. Necessitamos de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. É interessante o que ele está falando aqui, porque nós sabemos que tem várias escolas evangélicas no mundo. Várias. Com diferentes propósitos. Todas elas, né? Mas escolas evangélicas da renúncia a gente quase não vê. É bem difícil de ver núcleos de seguidores do Evangelho que buscam se aprimorar na renúncia. Isso é bem difícil. Então, a fala dele, vamos imaginar, né, que tudo isso está acontecendo
na Segunda Guerra, 1939, 1940, talvez, né? Aconteceu tudo na Segunda Guerra Mundial. Mas, como eu falei, ainda hoje nós estamos vibrando nas mesmas sintonias. Nós temos a guerra, né? Ucrânia, a Rússia, nós temos Israel com a faixa de Gaza, nós temos as situações políticas, né? Nós temos as situações de, quando digo políticas, não só entre países, um contra o outro, é o mesmo país, né? Vivendo situações dramáticas pelos próprios governadores. Nós temos situações de questões sociais, né? Na África. Então, nós estamos vibrando ainda como um planeta com grandes desníveis, né, sociais e que nos prejudicam muito na nossa elevação, tá? Por isso que eu falei, antes de começar, que o que ele está falando para aquela época, há 80 anos atrás, serve para nós ainda hoje. Continuando. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, do nosso lar, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Então, vamos lá. Está falando que, né, o nosso lar, ele tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Normalmente, nós encontramos muita gente trabalhando na divulgação de ideias, na divulgação de teorias, mas poucos são aqueles que divulgam valores. Aí fala, quais são esses valores, né, que ele está falando aqui, esses valores educativos, né? Valores como valor da gentileza, valor da humildade, da bondade, da educação, da sabedoria, da caridade, valor da compaixão, valores de respeito, da disciplina, valor da disciplina, valor do perdão, valor da misericórdia, da gratidão. E qual é a diferença entre a teoria com os valores? A teoria você acredita. Você estuda a teoria. Você divulga a teoria. Mas o valor você vive. Para você divulgar o valor, você tem que ter vivido esse valor. Porque ele, né, é a construção do nosso caráter. É por isso que, como ele fala aqui, ele tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores, mas é muito difícil acontecer isso. Porque os valores educativos, eles são feitos pelos nossos exemplos, pelos nossos testemunhos, pela nossa vivência. Então, é por isso que tem essa dificuldade de disseminar essa questão de valores educativos. É por isso que a gente tem essas barreiras, né? Porque falar, contar história, todo mundo conta. Mas esses valores educativos, que a gente tem que vivê-los, tem que ter testemunhos disso para poder passar para os outros, é mais difícil. E a gente vai perceber durante a leitura desse capítulo hoje
que tem muita coisa que fica envolvida, né, nas pessoas que falam muito e fazem pouco. Tá? Continuando, então. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Vamos entender um pouco melhor o que ele quer dizer com isto, Telésforo. Quando alguém vem para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo corporal, com uma tarefa, né, a ser realizada, na verdade, ele vem com um trabalho redentor a ser feito. Mas, em paralelo, também vem com um resgate. E isso quer dizer que as pessoas que vêm com um trabalho redentor, elas não estão isentas de um resgate. Não estão isentas de um sofrimento. Porque elas vêm com umas cotas, né? Umas cotas de expiação e outra cota de trabalho. Então, enquanto eles fazem o trabalho redentor, eles vão poder enfrentar situações dolorosas que elas fazem parte da necessidade do resgate deles. E esse resgate, na verdade, essas partes dolorosas que eles vão passar, na verdade, significa a purificação do espírito deles, de cada um de nós, né? Então, o resgate, gente, ele purifica o nosso espírito. E ao mesmo tempo que nós trabalhamos, para quê? Para nos aperfeiçoar. Então, a gente pode dizer que essa união entre o resgate e o trabalho vai nos promover o aperfeiçoamento da alma. Então, não adianta muitas vezes reclamar, né? É viver, encarar os desafios para podermos nos aperfeiçoar ainda mais, sem perder a oportunidade enquanto estamos encarnando hoje. É por isso que ele fala: centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor. Aliando. Mas ainda não conseguimos os resultados desejados. Com tudo o que acontece, ainda os resultados não são os desejados. Alguns alcançarão resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro de balde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, no outro lado do véu. Então, assim, não só a colônia no solar, né, que providenciam esses trabalhos aqui. As outras colônias também fazem têm as mesmas características, né, de desenvolver mensageiros para auxiliá-los na hora do encarne, né, que eles encarnam, ou também aqueles mensageiros que trazem mensagens, não necessariamente vão encarnar. Mas, como ele fala aqui, são pouquíssimos que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu, do outro lado da vida.
dentro quando você é espírito e quando você encarna. São pouquíssimos que acabam se lembrando, né, dos desafios da evolução. E aqui uma coisa que a gente pode só relembrar, nós temos caridosamente, a espiritualidade nos dá o quê? A possibilidade do esquecimento quando a gente encarna, né? A gente vai encarnar e a gente vai esquecer das coisas que realmente não têm importância no nosso lado evolutivo, como espírito. Como, por exemplo, quem foi o nosso pai, quem foi a nossa mãe, quem foi o nosso irmão em outras encarnações, quem foi fulano. Isso daí não faz diferença para nós, como espíritos, né? Para evoluirmos. Agora, o que faz a diferença é entender quais são as nossas fraquezas. Aí sim. Então, a gente lembra, entre flashes, talvez, se a gente for fazer conexões, aquilo que a gente tem que desenvolver como espírito. Então, por exemplo, se alguém é, ou percebe que é muito ciumento com tudo que ele tem, com as pessoas, com questões materiais, o que ele tem que desenvolver como espírito? O desapego, por exemplo. Então, são coisas que a gente traz realmente de outras encarnações. A gente percebe o que precisamos desenvolver. Não ficamos tão cegos. São esses desafios que temos que enfrentar. Quais são as nossas dificuldades de entender as coisas, muitas vezes? E a gente vai perceber que se apresentam dias após dias a mesma dificuldade. Muitas vezes a gente foge, né, desses obstáculos. Mas estão aí para serem ultrapassados. Mas ultrapassando, na verdade, eles, cada um deles, trazendo o aprendizado. Continuando. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. A ignorância é a mãe da miséria, das fraquezas e dos crimes. O Telésforo está indo um pouco mais longe daquilo que nós temos como significado da palavra ignorância. Porque normalmente conhecemos, a gente fala, né, como ignorância, como a falta do conhecimento, falta da sabedoria. Mas aqui também ele faz um chamado a que a ignorância, no sentido de resistência ao conhecimento superior. Vamos lembrar que a doutrina espírita é a codificação dos ensinos dos espíritos. E essa codificação que foi passada para nós são espíritos que já conquistaram um patamar superior de amor e sabedoria. Então, eles estão aptos para nos auxiliar, para nos educar. Já que eles estão bem à frente de nós, a nível desse conhecimento, dessa vivência. Mas a ignorância, também, como fala o que ele quer dizer aqui, o Telésforo, também é representada por uma resistência
aquela resistência de que eu não quero aprender. Tipo aquelas pessoas que preferem ficar com a própria opinião, com os conceitos dela, e quando isto acontece, se fecha a mente, formando um círculo em torno dela, impermeabilizando qualquer sentido. E aí, os ensinos da espiritualidade, ela não conseguem acessar essa mente impermeável. É por isso que ele fala que a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Olha como que a ignorância não é só a falta de conhecimento. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens atingissem as glórias magnificantes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. E aqui é interessante porque muitas vezes nós queremos ensinar, mas nós não aprendemos a amar e nem a servir. Outras vezes nós aprendemos a amar, mas nós não aprendemos a ensinar e a servir. E muitas vezes, né, também não aprendemos a servir, ou aprendemos a servir e a gente não aprendeu a amar e a ensinar. Então, não conseguimos unir esses três verbos. Agora, Jesus, ele conseguiu amar, ensinar e servir ao mesmo tempo. A gente pode ver que o Telésforo, ele está assim, pegando forte, né, nessa assembleia. Mas também, se a gente for pensar, está pegando forte com a gente mesmo, né, porque está chamando para uma ação fiel, uma ação, levantar a bandeira e fazer tudo isto que, né, que ele fala do que está acontecendo naquele momento no planeta, né? Tanto o planeta de encarnados como o planeta de desencarnados. Continuando, então. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente igual a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Então, olha só, Jesus, ele, no momento que ele encarnou, ele não pediu na Terra para que todos fossem igual a ele, um ser de luz como ele era. O que ele precisou fazer? Se vocês lembrarem, tem uma história aí que fala que o Jesus demorou 1000 anos, né, para concentrar a energia, para diminuir a energia, para ele poder encarnar e sobreviver no corpo físico dele, nosso corpo físico. E aqui ele está falando isso, não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente igual a ele, mas ele se fez como os homens. Ele se diminuiu naquele momento para poder estar no meio de nós. E é aquela coisa que nós falamos também no livro No Solar, naquele capítulo que a mãe dele, né, do André Luiz, vai em busca dele, ou seja, ela está numa esfera superior e ainda assim ela desce, né, para auxiliar quem precisa. E aí faz uma corrente, né?
cada espírito que tem um conhecimento maior, vão se dando as mãos, tudo juntos, para todos eles evoluírem ao mesmo tempo. E aqui, Jesus fez exatamente isso. Ele se diminuiu, né? Chegou a nossa vibração, não de conhecimento de vibração mesmo, para ele puxar nós, né, para cima. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequenos intervalos. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Então, vamos olhar o que podemos fazer pelo nosso grupo, aquele grupo que nós convivemos mais proximamente. E não vamos querer consertar o mundo, porque aí fica muito difícil mesmo. Vamos fazer aquilo que a gente possa fazer por aquele grupo. Que a gente não vai ter o conhecimento necessário para ajudar o mundo inteiro, né? Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Então a Terra não é, na verdade, o que para muitos um vale tenebroso. Na verdade, a Terra é uma oficina. E é por isso que nós, aqui, enquanto estamos nesta oficina, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar muito. Para poder continuar sempre evoluindo. Sempre. Que a evolução é constante. Mas depende de nós colocar em uma velocidade mais rápida ou mais lenta. É aquela coisa, sabe? Vamos trazer isso aqui para o nosso trabalho diário, né? Tem aquele trabalhador que talvez esteja no trabalho, na função dele, enquanto ele faz uma entrega de, sei lá, de 10 produtos, o cara que está do lado entrega 30. Na mesma hora de entrada, com a mesma hora de saída, um entrega muito mais que o outro. Né? Com certeza, um vai evoluir mais rápido que o outro. Cada um tem o seu tempo. Mas a ideia é a gente aproveitar enquanto estamos aqui. E aqui a gente muitas pessoas possam estar falando que aqui nós estamos sofrendo muito, né, com situações diárias da nossa vida. Mas vamos pensar que, na verdade, nós estamos trabalhando para evoluir, para nos tornarmos melhor. Aqui é a oficina, cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho, a sua formação, diríamos assim, né? E aí, os esforços vai depender de cada um de nós mesmos. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extensos campos de atividade para o testemunho. Isso daqui já li, né? Bom, eu vou ler de novo.
Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Aqui eu achei também bem interessante isso daqui, porque muitas vezes nós ficamos presos a aqueles erros que nós fizemos, né, no passado. Ficamos presos às nossas imperfeições. E aí a gente não percebe o que nós podemos estar fazendo hoje. E aí a gente não se concentra no trabalho que podemos estar desenvolvendo. A gente não se concentra no aprendizado. Normalmente, a gente pode, né, trazer isso também para reflexão, e vocês vão concordar, normalmente nós ficamos muito mais focados no problema do que na solução. A gente fica dando volta no problema, no problema, no problema, no problema. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que acontecer, fazer, né? Tudo. E a gente não pensa na solução. É isso que ele está falando aqui. Vamos esquecer dos erros. Mas vamos nos lembrar de quais são as nossas obrigações fundamentais. Aquilo que vai trazer de benefícios para nós, espíritos. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, não existe a condição de que podemos alcançar a felicidade sem cumprir os deveres. Ou que podemos alcançar a liberdade sem responsabilidades. Quem pensa desta maneira, isso daí é uma fantasia. Assumir responsabilidades nos capacita para entrar no exercício dos direitos e da liberdade. Então, algo que a gente tem que, né, deixar bem claro para nós, que liberdade e felicidade sem responsabilidade e sem dever não existe. E aí a gente pode estar, né, trazendo também algumas lembranças de quantas pessoas abandonam os seus deveres, justificando a busca da sua felicidade. Eu vou olhar para a minha vida, isso daqui está me cansando demais, cansei de tudo, eu vou procurar a minha liberdade, a minha felicidade, estou deixando tudo isso para você se virar, né, para o outro, né? Abandona seus deveres, né, familiares, falando que se sentem aprisionados e que precisa de ir em busca da sua felicidade. Aí pensa que estão se libertando, né, fazendo isso. Então a gente tem que mudar essa chave, porque os deveres e as responsabilidades, na verdade, eles são degraus para nos tornarmos realmente mais felizes
e uma liberdade, e ter uma liberdade maior. Quanto de vós fostes abandonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quanto de vós fostes abonados? Então, assim, o que ele está falando é que quando nós fomos encarnar, muitos espíritos abonaram, né? Deram como se fala? Foram fiadores, né? Da nossa encarnação. Eles assinaram embaixo, não, estou assinando embaixo que ele vai conseguir fazer a sua tarefa. Tem muitos, todos nós fomos apoiados por espíritos de bem para que possamos, enquanto encarnados, ter o êxito nas nossas tarefas e não o fracasso, como ele falou anteriormente, né? Quanto de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas. Entretanto, não soubestes recapitular dignamente, para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida entre o acrescimo de misericórdia do labor intensificado. Agarrastes a ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica, e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então, aqui o Telésforo, na verdade, está descrevendo as principais quedas de nós encarnados. Quando nós temos umas boas experiências afetivas, na verdade, nós damos preferências aos desvios sexuais. Quando nós estamos no lado da família, como ele fala aqui, acabamos nos tornando tiranos dentro da família. E quando a última, né, e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então, isso daqui é por isso que nós caímos. Que a gente mistura, né? Acabamos recebendo algo e isso que estamos recebendo, utilizamos a nosso favor de uma maneira diferente. Aí tem o livre-arbítrio, né? Aí tem o livre-arbítrio. A gente utiliza ele para nos favorecer, dependendo o momento, a gente se desvia. Aqui que a gente se desvia. Destes vós, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Quem é aquele que dá a palavra sem responsabilidade? É aquele que critica muito. Aquele que fala demais. Aquele que dá um monte de ideias do que tem que ser feito, do que ficaria melhor. Mas na ação mesmo, quando você chama, então vem, vamos fazer juntos. Aí ele fala, não posso. Eu tô, né? Eu tô ocupado hoje, vamos marcar para outro dia, né? Então, é aí que ele fala, né?
a palavra sem responsabilidade. Ele fala, mas não faz. Como médiuns, muitos de vós prefereis a inconsciência de vós mesmos como doutores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. O que ele está falando de exportação, né? É aquilo que a gente coloca para fora. A gente que, né? Usa para... Sabe aquilo? Faz aquilo que eu digo, mas não aquilo que eu faço. Ele está falando isso. Aquilo que a gente divulga, aquilo que a gente fala para os outros fazer, nós temos que fazer primeiro por nós. É pelo exemplo, não pela palavra. Então, como médiuns, né? Muitos, né? De vós prefereis a inconsciência de vós mesmos. Falamos mais do que fazemos, né? Mais ou menos isso que está falando. Está dando uma chamada para nós como médium também. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito que lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Aqui, o que Telésforo quer dizer aqui com essa questão de caçadores dos interesses pessoais, né? Uma coisa é ser buscador. O buscador é aquele que procura a boa-fé, ele tem uma busca sincera de aprendizado, de sabedoria, né? Agora, o caçador é assim, normalmente, né, quem fala que vai sair para caçar é porque ele vai, né, algum ser vivo vai morrer, né? É por isso que essa frase do Telésforo é bem forte. Porque caçadores de interesses pessoais, eles vão caçar o quê? Vão caçar ensinos espíritas, eles vão caçar os médios, os mensageiros. E tudo isso é por interesse pessoal, com a intenção de destruir mesmo. É por isso que chama de caçador. Quem sai para caçar, ele sai para matar. Acho que é melhor derrubar a sala, né? Que horas são? Acho que era, deixa eu ver que era. Faltam 5 minutos, é. Vamos derrubar e a gente abre a outra? Tá bom. É? Tá bom. Melhor. Para não cortar no meio do parágrafo depois. O seu volume está chegando muito baixo aqui. Ah, é? Então tá. E agora? Eu estou no último volume aqui, está difícil de escutar. Bom.
Falta mais alguém? Está 17? Não, 16 caiu. Quem caiu? Aí, Nailda, o Éder. Nailda não está? não achei. Que é 19, né? A Sheila, 18. Achei. Ok, então vamos continuar. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço. Chegou. Os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância é a maldade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo porque, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então a gente se perde, né? Em todas nossos labores carnais, a gente acaba se perdendo. E com isto mudam os interesses enquanto encarnados, né? Quando a gente está desencarnado, a gente pensa em encarnar para ter as nossas provas, as nossas expiações. Nós entendemos que as provas e as expiações vão fazer evoluir espiritualmente, mas quando encarnamos, as facilidades que nós temos, né, dos desvios carnais acabam também fazendo que esqueçamos muito fácil dos nossos compromissos evolutivos, né? Não entendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, abandonemos nossos deveres a meia da tarefa. Abandonemos nossos deveres a meia da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O ministro da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, e nem atendem aqui os que se aproximem com os objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo. Olha como ele chama a ação, a todos, né? Ele está dando um puxão de orelha para todos que estão lá. Mas esperançosos, aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente.
Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível que sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnar na crosta. Se nenhum de nós está livre de reencarnar, ele está dizendo que nenhum dos espíritos, tanto do nosso lar como aqui, são puros. Então, em qualquer momento, eles podem encarnar. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos, desse modo, o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Neste momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incessivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Então, a maioria dos que estavam lá assistindo à palestra são pessoas que encarnaram e fracassaram. Essa palestra foi para eles. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos: desejamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimento, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou-se a interlocutora. Ousaria reiterar-lhe o pedido? É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Então, é assim, o Otávio está lá no meio, ele já tinha encarnado, ele já tinha fracassado, mas tinha aqui, né, Marina, no caso, que ela tinha se prontificado para auxiliá-lo, ao filho, né, nos novos braços maternais, sendo a mãe dele, para que ele pudesse encarnar e, né, não fazer ou realizar aquilo que ele não tinha sido feito numa encarnação anterior que ele teve. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu, sem afetação: convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Então, somente depois que eles analisarem o fracasso do Otávio, que eles vão saber
se aquele pedido que ela está fazendo vai ser aceito ou não. É aquela coisa, não existe meritocracia, né? A meritocracia lá é hora bônus, é trabalho, dedicação. É isso que simboliza os resultados, os pedidos que você quer. Não porque você trata bem alguém, porque você é amiguinho de alguém, que você vai ter favoritismo. Nada disso acontece numa colônia, né? Não só no nosso lar, como em qualquer colônia. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos, em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar? Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Então, o que é legal aqui no nosso lar é que uma conversação sadia, uma conversação construtiva, ela também é remunerada com bônus horas. Então, a gente pode, entendendo desta maneira, sabendo que, de uma maneira, somos um reflexo não tão bom quanto gostaríamos do plano espiritual, mas neste momento, assim como todas as sextas-feiras dos nossos encontros, nós estamos sendo remunerados com bônus horas. Nós estamos tendo créditos de bônus horas. Isso que é interessante, porque todas as nossas conversas, todos esses momentos de estudo são como diz aqui, construtivos, né? São construtivos. Então, nós realmente estamos somando horas, bônus horas, hora extra não, bônus horas aqui toda sexta-feira. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse, olha só o que ele vai falar aqui e a resposta dele, tá? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu. Porque aqui a palavra define o espírito. A palavra define o espírito. Então, da maneira que você conversa com as pessoas, as palavras que você usa, como que você se refere de outras pessoas, é o que define o teu espírito. É o teu caráter, na verdade, né? E aqui talvez, né? Eu acho que a gente ainda pratica algo, né? Muitas vezes a gente fala dos outros, né? Como a gente fala dos outros pelas costas, né? Aqui a gente perde os créditos de bônus horas, tá? Então a gente ganha, o que a gente ganha na sexta-feira, durante a semana a gente perde. Ganhamos de novo na sexta-feira, durante a semana a gente perde. Mas, pelo menos, se a gente conseguir ficar no 0-0, tá ótimo. Mas é isso daí. Cuidado com isso, tá? Se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então, o que o Vicente está falando para o André é que se você começar a andar aqui pela colônia,
falando mal dos outros, fazendo intriga, conversando futilidades, aí você vai começar a emanar fluidos desagradáveis. Então, você estaria, né, sendo visto, quem estaria perto de você estaria, né, sentindo esses cheiros teu. Olha que interessante, né? Então, o que que nós temos que fazer hoje, enquanto encarnados? Qual que é o trabalho, né? Um trabalho árduo, é de educar as nossas palavras, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, educar os nossos pensamentos, educar as nossas ações. Esse que é o grande trabalho que temos que fazer. Da maneira que vamos estar utilizando as palavras, é que vamos estar nos edificando. E a gente vai ter esses dois caminhos, né? Ou a gente pode se edificar e aí, então nós vamos ser iluminados, ou nós vamos estar na escuridão e aí vamos ficar na sombra. É a maneira que vamos estar nos comunicando, pensando, sentindo, fazendo. Essa é a nossa escolha. Assim como o Vicente falou, faz o que você quiser, o problema é seu. O prejuízo é só seu. E aí ele está falando isso para nós também, né? Com essa mensagem, o prejuízo é só nosso. Cada um faz o que acha melhor. A receita está dada. Se a gente quer, né, praticar o bem, pensar no bem, não julgar os outros, não falar mal dos outros, não pensar mal, e né, aquela coisa toda que foi falada, a gente fica na luz. E assim termina hoje o capítulo 6, né? E agora está aberto para a gente conversar. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda hoje, né? Fiquei aqui escondidinha. Ficou bem claro, né? Estamos todos no mesmo barco. Todos nós que estamos aqui encarnados neste momento, nós não somos, né, o flor que se cheire. Se a gente está encarnando aqui nesse momento é porque a gente tem muita coisa para pagar. A gente tem muita coisa, não para pagar, muita coisa para aprender. Então essa é a nossa grande oportunidade de fazermos valer a pena a nossa encarnação. Para que nós não retornemos ao plano espiritual como espíritos que falharam novamente no seu processo encarnatório. Porque nós já falhamos muitas vezes. A gente já falhou. Só um instantinho. Essa não é a nossa primeira encarnação, essa não é a nossa segunda encarnação, não é a nossa terceira encarnação. Nós já estamos aí na labuta há muitos e muitos e muitos anos, há milhares de anos nós estamos aqui.
E o que a gente aprendeu e que a gente evoluiu até agora foi bastante em comparação ao que a gente foi de espírito primitivo, ainda quando a gente, né, o matar o próximo, o sair à caça do outro, era muito comum. Então, nós somos de grande coragem, porque nós pedimos para estarmos aqui neste momento, nesta fase de evolução, nesse momento de transição, mas não é porque nós somos corajosos que quer dizer que nós já estamos evoluídos. Não. E como o Eduardo disse, né, que estava escrito, né, até uma manifestação do livro, todos nós temos sim o benefício do esquecimento das vidas passadas, e vamos colocar assim, das histórias, da novela que foi a nossa vida passada. Mas aquilo que a gente precisa, né, consertar, o nosso calcanhar de Aquiles, a gente tem noção do que seja. E sempre que a gente vai cair neste mesmo erro, tem aquela, sabe, aquela coisa que vem e fala assim, eita, vou fazer errado de novo. Vale a pena fazer errado de novo? Vale a pena cair no mesmo erro de novo? Porque o nosso próprio coração, ele já nos alerta daquilo que estamos prestes a fazer ou acontecer. Daquela emoção que nos escraviza enquanto evolução. Então, as palavras de Telésforo, né, foi justamente, gente, vamos fazer valer a pena. Eu sei que na próxima reunião que eu der vai ter um monte aí de falido de novo. Um monte de gente que sabe, que falhou no seu processo encarnatório de novo. A gente sabe, mas é errando que se aprende. É errando que a gente sente na carne, porque a gente erra enquanto encarnados. Depois que a gente se liberta do corpo material, nós temos uma consciência mais pura e limpa dos nossos erros. Porém, quando a gente encarna, é que a gente vai provar realmente como que foi o nosso processo de evolução espiritual. Então, é só assim, muito obrigada, meus companheiros de jornada, porque estamos aqui, mais uma vez, escutando as palavras de Telésforo, para que a gente persevere. E a maneira que a gente tem para perseverar, a maneira que a gente tem para dar frutos, para prosperar e para não embutir no erro novamente, é justamente seguindo os passos de Cristo. Vamos ensinar, porque a gente está errando, então a gente está aprendendo, então a gente pode ensinar. Vamos amar incondicionalmente, não importa quem, é o meu próximo. E vamos servir. Ilana, né? Ilana, você queria falar? A minha dúvida, não é bem dúvida, é se não dá para amortizar essas dívidas. Por quê? Está se cortando, Eliana. Espera aí.
Melhorou? Vamos lá, fala aí. É o seguinte, todos desencarnados querem, precisam e querem reencarnar para continuar cumprindo as suas dívidas, né? Agora, a minha dúvida é a seguinte: se o espírito vem para cá para cumprir, por exemplo, 10 dívidas, e ele não cumpre, ele cumpre só por conta do livre-arbítrio, ele cumpre só 3. Quando ele volta, ele desencarna e volta pro plano espiritual, quando ele desencarna, enquanto ele está desencarnado, por mais que ele estude lá e ajude, esclareça os outros, já não abate um pouco? Ele não evolui lá? Não, olha só, ele tem um aprendizado. Só que é aquela coisa. Imagina só, você está na escola hoje, tá? Você está aprendendo. Tudo bem? Você aprendeu, aí você vai fazer a prova. Você não tira a nota suficiente para passar. O que acontece com você? Reprova de ano. A mesma coisa acontece aqui. Você está do outro lado, você está falando, estou preparado para ir lá e fazer a prova. Aí você encarna. Você não passou na prova. Desencarna, volta ao estado de aprendizado para, bom, agora sim, agora você está preparada para descer de novo. Aí você desce de novo, encarna, não passou na prova, não passou, você não fez as expiações necessárias para você evoluir também. Então, a gente vai estar, no capítulo anterior, ele fala assim, né, tem uma palavra que para mim ficou legal. Isto é uma fatalidade evolutiva. A gente vai estar desencarnando e encarnando quantas vezes for necessário para o nosso espírito evoluir. E o único jeito da gente saber se evoluiu ou não é encarnando e passando pelas expiações e as provas. Se passou, ótimo. Aí você tem mais 7. Você falou, passou por 3, né? Tudo bem, tem mais 7. Aí, essas 7 fica para uma próxima encarnação. E assim, não vamos pensar que a gente vai estar encarnando e passar 3 de repente. Acho que se a gente passar metade numa encarnação, já é muito. Se passar uma, tá bom. Então, por quê? Porque é muito difícil. Você não estava lá ontem, né? Ontem. Não. Ontem, eu falei sobre o livrinho Agenda Cristã, esse daqui, tá? Gente, no primeiro capítulo, quem consegue fazer o primeiro capítulo, praticar o primeiro capítulo, ele fez a metade da encarnação dele, já está garantida. A metade não. Das dívidas dele, a metade de uma delas está garantida. O primeiro capítulo, tá? E o capítulo não tem uma folha. Então você percebe quanto é difícil a gente evoluir. Não é fácil. Não é fácil. E cada um tem as suas provas. Cada um tem a sua expiação. É por isso que, muitas vezes, você ouve alguém falar, e falar que nós falamos, né, há 2 semanas atrás, Eliana, poxa, isso daqui não é nada, né? Imagina só. Mas para aquela pessoa, no nível evolutivo que ela está, é o que ela precisa para dar aquele passo, entendeu? Para uns é muito, para outros é pouco. Depende do ponto de vista de cada um, né? Certo. E assim, não é castigo encarnar. É oportunidade encarnar. Então, os desafios que nós temos são as oportunidades de estar lapidando o nosso espírito.
E a regra geral é o espírito pedir para reencarnar quando ele vê as besteiras que ele fez, ou também tem a hipótese dos mentores, tal, mandarem ele reencarnar sem ele pedir. Tem. Nos últimos capítulos do nosso lar, nós falamos a respeito disso, que nós temos o pai do André Luiz, ele tem uma encarnação compulsória. Ah, tá. O que significa isso? Que os Obrigatório. espíritos estão obrigando ele a encarnar, querendo ou não querendo, tá? E por que ocorre isso, Eduardo? Porque o espírito, que nem o pai do André Luiz, estava no umbral com as duas amantes, estava numa boa, né? Tranquilo, ele não queria encarnar. E para ele estava bom aquele espaço. Agora, se ele quer evoluir, ou seja, ele não queria evoluir, para ele estava bem. Mas existem espíritos superiores que queriam que ele evoluísse, que seria a mãe do André Luiz. Sei. Que aí, né, ela, por intermédio dela, ele vai ter uma encarnação compulsória, ela vai ser a esposa dele e as duas amantes vão ser as filhas dele. Sei. Então quer dizer que pode ser compulsório também, né? Pode, com certeza. Uhum. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Estou satisfeita. Vilma, você queria falar? Foi eu que eu levantei a mão e a Ah, foi você? Foi. Ah, então, você... Bom, Silma, Eduarda, quem é primeiro? Não, não. Não? Eduardo. Eduarda, você. Eu falei que você falou assim, Silma quer falar? Ela não levantou a mão. Quem Eu sei. levantou fui eu. Não. Tá. Eu acho que a Eduarda, já que você falou que você queria falar. Não, é assim, vou te falar por quê. Porque eu vivo, que eu olhei a tua expressão Já. e eu percebi que você queria falar. Por isso que eu falei, você quer falar. E a Eduarda falou, a Silma não falou nada, mas a tua expressão, para mim, veio isso, entendeu? Por isso. Tá bom. Não, eu achei bem complexo e bem pesado esse capítulo. Não de entendimento, mas da quantidade de informações e da chamar atenção, né? Para todos, né? E eu acho que a Eduarda resumiu muito bem. Ficou claro, né? Porque a gente tem que, de fato, com verdade, pé no chão, ter consciência dos erros, né? E perceber que você pode mexer nisso. Que só depende de você, na real, né? Eu acho que o Nosso Lar é o primeiro livro e ele vai dando aquelas orientações docemente, né? Agora acabou a brincadeira. Agora é um negócio mais pesado. Agora você já é espírita, né? Agora te trata como espírita. Exatamente, acabou. É aquela cena fantástica do Divaldo Franco, que a Joana de Anges olha e fala: pega todas essas psicografias aí, queima. Mas como assim? Não, porque era treino. Agora que nós vamos começar a trabalhar. Então, mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, não somos, né? Mas eu senti isso. É aquele momento da chamada da real responsabilidade para a nossa evolução espiritual. Um capítulo bem elucidativo, né? Mas bem, eu achei bem pesado, assim, de nos chamar a atenção, né? E nos fazer entender, né? Porque às vezes a gente chama a atenção uma coisa, mas a gente não faz uma captação real do que está acontecendo, né? E às vezes a gente fica tantos séculos tentando entender essa captação. E que bom que a gente pode fazer aqui agora, nesse momento. Era isso que eu estava refletindo.
Não, é assim, né? No finalzinho, para mim, o finalzinho do capítulo, onde ele fala: se você quer manter esse padrão de pensamento, o problema é seu. Ema, ema, ema. Você que sabe. Mas aí você vai começar a expor, né? A inalar né? Esses cheiros, esses fluidos dos cheiros, né? Que Que podem coisa. estar, dos teus pensamentos vão começar, e todo mundo vai querer se afastar de você. Então, imagina isso. E aqui a gente faz a mesma coisa, enquanto encarnado. Se você está com alguém que só fica falando mal dos outros, a gente se afasta. É, Ou seja, tem aquele que gosta, né, disso daí. é, E aí alimenta, tudo bem. Mas quando você tem você vai se afastando de certas coisas. Isso daqui não é para mim, não. Isso aqui tô fora. é. Isso vai para ambientes, conversas, pessoas, né? Uhum, Porque a gente. E eu acho que isso é uma necessidade de uhum. todos nós, planeta Terra, todos nós, outros planetas, todos nós, outras ordens. E no final, se você me permitir, Eduardo, eu queria ler 4 linhas Lógico, pode. de uma psicografia que eu recebi na terça-feira no trabalho, Uhum. e foi impressionante, embora ela só tenha 4 linhas, né? Pode falar. Então eu Pode vou. ler, né? Olha isso. Cada planeta recebe seu sol, sua luz e seu progresso, pois todos somos parte de um só Deus. Vocês e todos nós devemos nos unir hoje e sempre. Amor. É. Um ser interplanetário, né? Não era nada que ninguém estava reencarnando, espiritual. Uhum. E olha a preocupação, né? Está falando de compaixão, de amor, de respeito, de união. E de serviço que você falou. É. A gente tem que servir mesmo. Tem que servir. Ainda falta. A um falta. Temos muito que aprender. Mas seguimos, né? Às vezes desanima, você fala, nossa, quanta evolução. Quanta necessidade. Mas a gente vai indo, né? O que eu acho que a cada encontro nosso de sexta-feira, pelo menos o que eu acho, o que acontece comigo, tá? A minha consciência vai se expandindo. É. Então, por exemplo, se hoje a gente falou, deixa eu só relembrar, estou aqui no. Tá. Se, se hoje a gente fala que quando você conversa, né, futilmente, você tem aquelas conversas meias, né, fazendo intrigas, tal, tudo isso vai fazer com que os nossos fluidos se contaminem, né, com a escuridão. Isso é uma consciência. Então, o que acontece? Puxa, estou falando mal de alguém? Pô, calma, calma. Vamos apagar, apaga. Vamos falar bem da pessoa, vamos falar, né? Vamos trazer conversas que possam nos trazer algum ensinamento, algum aprendizado, porque isso vai estar iluminando o meu espírito. É uma Sim. consciência isso daí. E quando a gente toma essa consciência, a gente não consegue repetir o erro. Não, Você vai exato, repetir, você fala, exato, não é por aí. exato. Aí é fácil? Não, não vai ser fácil, mas estamos abrindo a consciência. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber. Aí está o livre-arbítrio. É. Né? A partir do momento que você sabe algo, né, você pode fazer caminhos diferentes. Segue o jogo, né? Ou não. Ah, E essa questão de vibração, mesmo no trabalho, às vezes a pessoa que às vezes está tão densa, você sente um cheiro diferente. uhum, uhum. Engraçado isso, né? Exato. Parece que tá. O padrão vibratório é uma coisa. A gente tem que treinar muito.
eu estava assistindo, estava não, eu e a Eduardo estávamos assistindo o filme, né, Doutor Estranho 2, né? Gente, é um filme espírita, né? A Marvel conseguiu fazer um filme espírita, né, com o Doutor Estranho. Tanto um, e aí terminamos de assistir o 2 e voltamos a assistir o 1, que a gente já tinha assistido, né? Então, quando a gente fala daqueles mundos, como que é? Retroverso? Multiversos, é exatamente o que descreveu no capítulo anterior, o capítulo 5, onde o Telésforo ele fala que no mundo de encarnados, vamos lembrar isso daí, tá? No mundo de encarnados, ainda tem os desencarnados que eles não conseguem se desprender da matéria. Lembra disso, do capítulo 5, que ele fala sobre isso? E com isto, eles ficam no meio da multidão, né? E o que eles fazem? Aqueles encarnados que estão mais abertos para serem influenciados, eles acabam influenciando negativamente, lógico, né? Porque se eles estão aqui envolvidos na matéria, porque eles ainda não conseguiram se desprender. Então, é o multiverso, né? Ou seja, o universo paralelo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. E está aí, né? E está aí. E no Doutor Estranho tem um momento onde que ele tem vários momentos. Tem um momento onde ele sai do corpo e começa a brigar com outro espírito, né, no caso, com outro cara que também saiu do corpo, que a médica não está vendo isso acontecer. Mas do outro lado eles se veem. E assim como também outras lutas que eles entram em universos, né? Tá acontecendo o desastre na cidade, e quando ele sai daquele universo e entra para o outro, aí tem todo um bicho lá que acaba querendo destruir, né, a cidade. Então, isso daí existe, né? Existe. E se vocês lembrarem, né, que eu acho que já falei em algum lugar, não sei se foi aqui ou no centro, mas como eu li, como que é o nome? Stan Lee. O Stan Lee, que criou tudo isso daí, ele se encontrou algumas vezes com Chico Xavier, né? E os livros. Então ele lê os livros, ele se encontrou com Chico aqui. Eu acho que foram 2 ou 3 vezes. Então, tudo isso que do multiverso tem um fundamento espírita, porque ele estudou André Luiz, ele sentou com o Chico Xavier para conversar a respeito disso. Então, é algo que, né, que quem assistir, a gente sabe o que estamos falando, faz a conexão facilmente, tanto com o Doutor Estranho 1 e 2. E eles falam palavras que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Frases que é igualzinho. Então, antes de tudo, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Perfeitamente. Porque antes dos atos, tem uma coisa antes que é o pensar, que mesmo Exato. Que a gente não faça fofoca, que a gente não fale da vida alheia, que a gente não faça nenhum serviço em prol de outro, né? Só vou em prol dos meus interesses. Antes de tudo isso, tem o pensar da gente, que é livre, e a gente deixa voar, e nessa voada a gente leva as más influências e não está nem sabendo. Exato. Porque você por alguns momentos que você deixa teu pensamento fluir à vontade, sem vigiar, você vai para a estratosfera, no mundo que você, numa reação, numa coisa que você nem quer participar daquilo, né? Exato. Então, essa consciência aí é o vigiar e orar toda hora, que a gente muitas vezes está em alfa e não está ligado, né? A gente não está todo o tempo ali ligado. A gente tem hora que a gente se volta para si mesmo, né? Quer dizer, se isso não for a maioria do tempo, né? A gente se volta para si mesmo muito antes de qualquer ato de servir, muito antes de qualquer... Que é aí que está para mim, eu acho assim, o maior perigo, né? Eu acho que para todos nós, viu, Beth? Porque o pensamento, né?
É duro, né? A gente pensa, tudo bem, a gente vai pensar e calma, tá errado, vamos pensar outra coisa, né? A gente pode começar a ter esse tipo de ação, né? Mas o pensamento é. Que aí que a gente abre a guarda, né? Uhum, Porque uhum. quando você vê, você está tomando atitude, você fala, pô, por que eu não pensei nisso naquele momento? Porque você já abriu e se tem algum orelhudo do teu lado, ele vai aproveitar a brecha, né? E a gente não está o tempo todo, né? Vamos ficar mais, né? Vamos É, lutar mais. é. Clara, você quer falar? Não, obrigada. Não? Eu quero. Ok, vamos lá, Cris. Eu tô me segurando para não me falar, mas aí depois eu ia mandar um monte de mensagem pro Eduardo perguntando um monte de coisa. Eu não achei justo. Porque assim, ó, eu pensava de uma forma. Lógico, a gente está aqui para aprender cada dia, tá? Então, assim, uma forma que eu pensava, eu imaginava que nós, quanto espíritos aqui, reencarnamos para uma evolução espiritual. Estou aqui para evoluir quanto espírito. Aí você trouxe a questão da prova, né? Ó, você fez uma prova lá X, e essa prova X você errou lá 8. Então você vem aqui para, tipo, corrigir esses 8. Mas, meu, eu nem sei o que eu preciso corrigir. Como que eu vou estar aqui para corrigir algo que eu ainda não sei? Eu imaginava ser só uma evolução espiritual, não, sei lá, erros de vida passada, eu ter que corrigir, sendo algo que eu desconheço. Total. É aquilo que eu falei, uma das coisas, né? Quando eu falei, não sei se você estava, você chegou, não, você chegou na hora certa, não, tudo bem, você chegou na hora certa. Assisti tudo. Quando a gente encarna, não é tudo aquilo que, ou seja, o esquecimento a gente tem, né? Ok. Mas a gente vai esquecer coisas que não vão nos auxiliar para a nossa evolução. Que, por exemplo, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem foi meu... Não, isso daí não me auxilia na minha evolução espiritual. Mas o que vai... Aquilo também que eu disse, né? A gente traz com a gente as nossas necessidades evolutivas. E a gente sabe quais são. É que a gente não presta atenção devida. Então, vamos lá. Eu não sei. Tem pessoas que talvez tenham um ciúmes exacerbado. Tem pessoas que têm aquele ego um pouquinho mais elevado. Tem pessoas que possam ter aquela necessidade, né, de estar sempre num patamar diferente que os outros, vai. Então, vamos lá. O ego exacerbado. O que ele precisa desenvolver? Uma pessoa que tem ego exacerbado, o que você acredita que precisa desenvolver? Ser menos ego, não sei. Ou seja, o menos seria mais humilde, né? Talvez. Sim. Talvez. Né? Humildade, né? Humildade, né? Então, aí a pessoa chega e fala, poxa vida, eu estou sendo, vamos supor, aqui, né? Temos quase 20 pessoas. Aí a pessoa fala, nossa, isso daqui tá me pegando mesmo, né? Acho que meu ego está muito elevado. Eu vou exercitar a minha humildade. Então, isso daí é aquilo que ele está desenvolvendo. Aquele espírito que estava com um ego muito alto, ele começa a desenvolver o que? A humildade. Aí ele está evoluindo. E isso daí está com a gente, isso daí. Os ciúmes. Aquela pessoa que é ciumenta demais ou que não gosta que mexam demais nas coisas dela, que é muito apegada com alguma coisa também, né? Com algo que é dela. O que ela precisa desenvolver? O desapego, né? Deixa me abrir para o mundo. Para de querer ser dona de uma situação. Aquele que é muito rígido, né? Talvez. Então, olhar para cada situação nossa, de como nos agimos, e perceber qual a sua necessidade de trabalhar o contrário, vai no caso, né?
Entendi. Eu sei que o Marcos levantou a mão que ele quer falar rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo está acabando também. É que nem o livro lá, né, 2000 anos atrás, ele traz, né, a questão, né, do retorno de Jesus lá e todo mundo não olhando e ele querendo plantar o amor. Então, assim, muitos trazendo milhões de egos, né, e não conseguindo entender e olhar. Ah, entendi mais ou menos. Entendi mais ou Mais menos. ou menos. Marco, vamos ver se você consegue também. De repente, a tua dúvida vai preenchendo aí a dúvida dela. Vamos lá. Aquilo que você tem para acrescentar também. Eu acho que eu entendi, assim, quando você falou em questão da prova, né? A gente fazer a prova e a gente voltar, assim, a reencarnar, né? Eu acredito que quando você está num estado de plena consciência, que acho que é o momento que a gente está no plano espiritual, fica um pouco mais fácil da gente verificar ou entender aonde a gente errou, né? Ou onde a gente deixou de evoluir. E aí, naquela ânsia de querer consertar, da gente querer reparar, né, e evoluir, é onde a gente tem a chance de voltar. E aí eu acho que é esse sentido que você quis dizer da prova, né? Porque quando a gente retorna aqui com o esquecimento de tudo e é colocado aí realmente a prova no mundo carnal, né? Com todas as dificuldades, no mundo de expiação, onde a gente tem muitas tentações, né? De se colocar ali a prova realmente o que você se comprometeu a vir a fazer. E aí é muitas vezes onde a gente falha, né? Porque a questão do ego mesmo, como você disse, às vezes a gente é colocado em algumas situações onde você fala, não, eu não tenho esse ego. E aí, de repente, dentro do seu âmbito profissional ali, você é colocado num certo posto ali, né? Ou um cargo, vamos dizer assim. E aí você fala, não sou um cara que tem o ego elevado. Só que aí todo mundo ali começa a te bajular. E aí você começa a inflar, né? E aí, às vezes, a vida vem e te mostra, fala, opa, peraí, não, você não vai corrigir lá em cima, você vai corrigir aqui mesmo, né? Você perde o emprego, aí você fala, nossa, mas por que será que eu tô passando por isso, né? E às vezes você não se dá conta de que algo aqui mesmo é feito para que você tenha a oportunidade de corrigir isso aqui, você não precisa ir, né? Então, às vezes a gente tem que encarar algumas situações da vida como uma oportunidade, né? E é difícil isso, porque às vezes a gente encara como um sofrimento, como, isso só acontece comigo. Um O que karma. será que é um karma, exatamente? É obsessor, né? Tudo a gente põe na conta do obsessor, né? Tem um obsessor aqui comigo, né? Às vezes você é um obsessor seu mesmo, né? Então, é mais fácil sempre pôr na conta do outro, né? É mais fácil. Não sei se eu consegui ajudar, né? Mas é isso daí mesmo, é exatamente isso. Eu acredito que ficou mais claro, talvez, querido, para você, não sei. Chegar aqui na Terra, a gente fazer essa prova sem a matéria. Vamos descobrir essa matéria. Aí você estudou, agora guarda o livro e faz a prova, né? É isso. Aí vocês... eu não quero falar, mas eu vou falar. Quem assistiu o filme, né? E o filme, o que ele fala? Otávio, né? Que a gente vai falar sobre ele, é um puta espírito, né? De luz, tal, lá em cima, né? Antes de encarnar. E aí ele encarna, se vocês lembram, para ter uma missão. Só que o que ele faz? Como ele é um cara assim, bajulado, né? Por causa das habilidades que ele tem, dos conhecimentos que ele tem espírita, ele começa a se aproveitar disso, né? E com isto ele se desvia totalmente. Totalmente. Então, aí foi a prova dele. Aí quando ele desencarna, né, ele fica na situação de obsessor, né? Totalmente. Até ele perceber que realmente ele errou enquanto estava aqui, né? Ele achava que os outros, como falou o Marcos, né? Os outros que tinham errado com ele. Não, ele que errou com todo mundo, né? Então, são essas coisas que a gente, né, tem que prestar...
sair do automatismo, porque nós somos muito automáticos. A gente acorda cedo e já começa o dia nosso para, né? E esquece de as nossas obrigações terrenas são mais fortes do que qualquer outra porta que possa se abrir. A gente não para para se conectar com, né, com alguém que esteja aí do nosso lado. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Então, Iliana, vamos deixar, guarda essa pergunta para a semana que vem, porque senão a gente não consegue encerrar o trabalho. Segura essa, ou senão você manda um áudio para mim que eu te falo, te respondo aí, tá bom? 4. Tá bom. 3, 2, 1, tchau. Obrigado, viu, Beth? Que é importante. Eu sei que é importante. Vamos lá. Cris, faz um encerramento, vai. Eu passo para o Marcos, que ele fala mais bonito. Eu não consigo, meu Deus. Tá vendo? Aí, Marcos. Sobrou para mim, né? Vai lá, Marcão, vai. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, acho que agradecer aos nossos mentores, a todos os amigos do plano espiritual, por mais esta oportunidade de poder nos reunir, aumentar um pouco mais o nosso nível de consciência, entendermos principalmente da nossa responsabilidade, pois quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade. E pedir aos amigos do plano espiritual que possamos usar com muita sabedoria todo esse conhecimento que nos é dado através do Eduardo, da Eduarda, que os nossos amigos do plano espiritual possam iluminá-los, abençoando, abrindo os seus caminhos, para que possam cada vez mais nos ajudar nessa nossa caminhada. E agradecendo a todos por mais esta reunião que podemos usufruir de muita paz, de muita harmonia, e que isso possa estender ao nosso final de semana, que possamos ter um final de semana muito tranquilo com a nossa família, e muita harmonia e muita paz em nossos lares. Que assim seja. Bom Dia dos Pais para todos. Obrigado, Marcão. Obrigado a todos. Feliz Dia dos Pais aí, aos Tchau. pais aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tudo de bom. Marco. Aquele que de vez em quando fica lá na